Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a Excellent Sports. Hoje o programa Rodada X, segunda edição de sexta-feira, onde eu falo sobre os resultados do meio da semana e faço as projeções para os jogos de final de semana. Hoje é dia 5 de junho do ano de 2020, tá? Então vamos lá falar um pouquinho aí sobre os resultados do meio da semana. Nós tivemos aí na terça-feira, começando pela Copa da Sérvia, Indija e Estrela Vermelha. E o Estrela Vermelha venceu por 2-1, mas eu tinha feito uma prévia aí que nós teríamos pelo menos 3 gols nesse jogo, né? Mas eu dava uma vantagem muito grande para o Estrela Vermelha, que na minha opinião realmente ele iria atropelar pela situação técnica dos dois times atualmente. Porém não foi o que aconteceu. Tive os 3 gols, ainda bem, né? Mas foi um jogo de 2-1 e foi meio apertado para o Estrela Vermelha, que passou para a próxima fase. Mas não foi tão fácil assim como eu estava imaginando. Então quase tive aí uma surpresa no começo da semana. Na quarta-feira tivemos aí Deportivo Saprissa recebendo o Hiracal. Esse jogo aí era bem interessante porque o Hiracal está indo atrás da classificação da quarta vaga para ir para os playoffs da Liga Promérica. Mas o que aconteceu? Eu falei que ia ser um jogo aberto e foi, e nós tivemos um 2-2. Eu acreditava que nós teríamos mais 2 gols nesse jogo, tivemos 4, então mais um ticket positivo. E com esse resultado, o Saprissa se classificou automaticamente em primeiro lugar para a próxima fase, para os playoffs, porque ontem à noite a La Liga Alajuelense tomou de 3-0 do Guadalupe. Então, automaticamente o Alajuelense não vai mais alcançar o Saprissa agora nessa fase, e o Saprissa já se classificou mesmo com esse empate aí com o Hiracal em casa, tá certo? Então vamos para o outro jogo. Quarta-feira ainda, Bundesliga, Werder Bremen e Eintracht Frankfurt. Frankfurt lavou a alma, né? Eu queria que o Bremen perdesse já faz algum tempo, e esse jogo é um jogo atrasado da Bundesliga, né? E o Frankfurt foi lá e fez 3-0 no Bremen fora de casa e jogou o Bremen lá embaixo, né, de vez na briga pelo rebaixamento. Então o Frankfurt pegou o elevador, agora foi para a 11ª posição e jogou o Bremen lá na 17ª posição com apenas 25 pontos. Então como é que fica agora a zona do rebaixamento ali? Então nós temos na briga para escapar do rebaixamento o Mais, depois o Fortuna e o Fortuna ainda com a vaga da relegation e o Bremen já no rebaixamento direto. Então esses 3 aí estão se matando para ver quem continua ainda na primeira divisão no ano que vem. E o Frankfurt conseguiu dar uma respirada, está lá em 11º, e agora eu acho que não cai mais. Pelo menos eu acredito que o Frankfurt não cai mais. Saindo da Alemanha, indo para Israel, nós tivemos aí o clássico, né, israelense, o Maccabi Tel Aviv e o Maccabi Haifa. Como falei, esse jogo já não vale mais muita coisa, o Tel Aviv campeão, mas valeu pela rivalidade. Então eu disse que esse jogo teria por volta de 2 gols e deu outra, 2-0, Maccabi Tel Aviv, numa fase bem melhor do que a do Haifa, e fora o baile, que era para ter ganhado demais. Agora vamos para a primeira surpresa da semana, na quarta-feira, Famalicão e Futebol Clube do Porto. O Porto é o time que eu torço em Portugal. E olha, o Famalicão aí tomou o remédio, acho que e hoje e resolveu jogar bem na quarta, né? Ganhou do Porto, foi 2-1 de virada ainda por cima, né? O Porto saiu na frente, o Famalicão empatou e depois virou. E deixou o Porto lá com 60 pontos. Esse jogo foi bem interessante porque o Porto ficou numa situação em que ele só estava 1 ponto à frente ao Benfica. E olha o que aconteceu na quinta-feira. Na quinta-feira nós tivemos o Benfica enfrentando o Tondela em casa, aquele jogo típico de que o Benfica ia atropelar. Eu acreditava que nós teríamos pelo menos 2 gols nesse jogo e eu tomei a minha primeira head da semana, em que o Benfica não conseguiu fazer nenhum golzinho no Tondela. Então ficou 0-0 e o Benfica perdeu a oportunidade de assumir a liderança e empatou em pontos agora com o Porto, os dois ali com 60 pontos na primeira colocação. Esse jogo do Benfica com o Tondela é tipo daquele jogo chato em que o time bate, mas não consegue fazer o gol. Então o Benfica perdeu muitos gols
E quando chegou por volta lá entre o minuto 81 e 83 mais ou menos, depois que eu vi uma bola na área em que o zagueiro do Tondela matou no peito, pôs a bola no chão e saiu jogando, eu falei, já era, esse jogo aí, não vai dar mais nada. Eu saí desse jogo, porque eu sabia que o Benfica não ia, já tinha tomado prejuízo mesmo, porque faltavam ainda alguns minutos, mas eu sabia que o Benfica não iria fazer 2 gols depois, do jeito que estava jogando, e a confiança que a zaga do Tondela ganhou no final do jogo aí. Então, tanto é que o jogo teve mais 7 minutos de acréscimo e não deu mais nada. Ok? Então foi a minha primeira head da semana, Benfica e Tondela, e agora os dois, Benfica e Porto, estão ali empatados. Deixou o campeonato, a Liga NOS interessante, né? Vamos ver como vai ficar para as próximas rodadas aí. Ficou bem interessante. E agora vamos lá para os jogos do fim de semana, escolhi alguns jogos aqui interessantes, né? Começando então pela Liga NOS de Portugal, hoje, né, nós temos aí, hoje sexta-feira, temos o Santa Clara recebendo o Braga. O Santa Clara, que está em 10º colocado com 30 pontos, já não briga por mais nada, também não cai, vai receber o Braga, que está em 3º com 46 pontos. Ele está 14 pontos atrás dos líderes Benfica e Porto. Eu acho muito difícil o Braga, por exemplo, alcançar esses dois, tá? Ele está com, temos 11 rodadas ainda, tem um chão ainda pela frente, mas acredito que o Braga não tem essa perna toda para buscar os dois. Mas o Braga, ele quer a vaga dele aí, né, na Liga Europa, então acredito aí que ele vai jogar bem, até porque o Braga vem de uma sequência boa de vitórias, né? O último jogo dele, ele venceu a Portimonense por 3-1 e ele não toma gol nos últimos 3 jogos. Já o Santa Clara um time que está ali na metade da tabela, campanha bem irregular, mas tem uma coisa interessante, os jogos do Santa Clara normalmente tem 2 gols em média. Então, somando a isso e o bom momento do Braga, acredito que nós teríamos aí um jogo para pelo menos 7 escanteios e 2 gols, mesmo sendo um jogo da volta, tá? Pelas características dos dois times aí, tá certo? Muito bem. Agora vamos para a Bundesliga, jogos de sábado. Primeiro jogo de sábado, Bundesliga, nós teremos o clássico da rodada, Bayer Leverkusen e Bayern de Munique. Um dado muito interessante, né? O Bayern de Munique não ganha do Leverkusen desde 2018, tá? Houveram 2 jogos aí nesse período, ambos pela Bundesliga. Um foi a vitória de 3-1 do Leverkusen e pela essa temporada, no primeiro turno, o Leverkusen ganhou por 2-1 do Bayern. Foi uma das derrotas do Bayern no primeiro turno. E qual que é o contexto interessante desse jogo? O Bayern de Munique está lá, primeiro colocado, 67 pontos, falta poucos jogos aí para garantir o título, está com 7 pontos à frente do Dortmund. Porém, o Leverkusen está em 5º e com 56 pontos, mas está brigando aí pela vaga na Champions, né? Então ele está brigando diretamente com o Leipzig, com o Mönchengladbach e com o Dortmund também, porque o Dortmund está com 60 pontos, então ele não está tão longe assim do Leverkusen. O Leverkusen está com 56, então do segundo colocado até o 5º, o pessoal está meio embolado ali, eles são muito próximos, tá? E o que acontece? Nesse jogo, o Leverkusen precisa ganhar, porque tanto o Mönchengladbach vai jogar contra o Freiburg hoje, e o Leipzig, que são seus concorrentes diretos, tem adversários relativamente fracos. Então, o Leipzig pega o Paderborn, que oferece muita resistência, e o Mönchengladbach vai pegar o time bem mais ou menos do Freiburg. Então, acredito que o Leverkusen precisa ganhar, precisa abrir esse jogo, e aí, se abrir o jogo, aí nós teremos muitos gols, tá? Então, provavelmente, aí nós teremos um jogo aí para 3 gols, e os escanteios, pelo Bayern de Munique, eu percebi tá jogando um jogo um pouco diferente, não tem tido muitos escanteios nos jogos, tá? Então acredito aí que nós teríamos aí uma média de 6 a 7 escanteios nessa partida, tá bom? Muito bem. Agora, no sábado ainda, saindo da Alemanha, indo para Belarus, Vichaya, né? Faz tempo que não falo da Vichaya, nós teremos aí um jogo entre Slutsk e o Torpedo. Muito bem, nós temos o Slutsk que toma gol desde janeiro desse ano, né? Ou pela Vichai, ele toma gol desde novembro do ano passado. Então, nós temos um time aí que sempre toma um golzinho para nossa alegria. Então, ele vai receber o Torpedo. O Slutsk está numa sequência horrível, não ganha 4 jogos,
né? Desde que perdeu para o Energetic não fez mais nada, só tem perdido empatado. Ele no último jogo ele perdeu para o Minsk de 1-0, então está numa fase bem ruim. Começou bem o campeonato, agora tá perdendo fôlego aí. Ele está ainda em quinto com 17 pontos e vai receber o Torpedo, que é aquele time lá que dia joga bem, dia joga mal, né? Depende muito da conjunção dos astros, mas o Torpedo ele tem uma média de gols em seus jogos interessante. Então são por volta aí de 2 gols por partida. Nessa partida acredito aí que nós teremos por volta aí de 8 escanteios e acredito que uns 2 gols, porque o Slutsk sempre toma um, e nós teremos mais um gol bônus aí, que pode ser ou do próprio Slutsk ou mais um do Torpedo, pelo menos, tá certo? Ok, vantagem, pequena vantagem para o Torpedo nessa partida. Próximo jogo no sábado, pela K-League, né? Jogo logo de cedinho, às 7 da manhã, nós teremos aí Pohang Steelers e Ulsan Hyundai. Nesse jogo, eu acredito que o Ulsan ele vem porque ele precisa ganhar. Ele empatou 2 jogos bestas nas últimas rodadas, empatou com o Busan Park, empatou com o Winji, bom, assim, se não for esse nome, eu vou colocar aí do lado que eu não lembro o nome do time, que é bem ruim, um time que está lá embaixo, e agora precisa vencer, porque ele dominou os 2 últimos jogos, jogou foi bem superior ao adversário, mas não conseguiu converter isso em gols, né? Ou tomou um gol besta, ou não conseguiu, ou perdeu um caminhão de gols. E vai receber o Pohang Steelers, que está em quarto, que é um time assim bem interessante, que é um time que joga bem aberto, né? Ele veio de uma vitória boa contra o Icheon, foi 4-1 em cima do Icheon, e pegou o elevador lá, agora está na 4ª posição. O Ulsan continua em segundo, na segunda colocação, com 8 pontos, mas está naquela, ele precisa vencer, é um time melhor que o Pohang Steelers, e eu acredito que nós teríamos aí pelo menos 2 gols nessa partida, pela forma de jogar dos 2 times, tá certo? Para escanteios, eu vou ser bem conservador, acredito aí, Coreia, né? Coreia não há muitos escanteios nos jogos, mas tirando a média de Steelers e Ulsan dos últimos jogos, acredito que teríamos por volta de 5 a 8 escanteios. Eu vou partir de 5 e vou subindo aos pouquinhos, tá certo? Mas esse jogo aí eu dou uma breve vantagem para o Ulsan, tá? Muito bem, agora indo para os jogos de domingo, vou começar pela Grécia, né? A Super League da Grécia voltando, então nós temos aí já um clássico de cara, né? O PAOK versus Olympiacos. A situação da Super League da Grécia é o seguinte: o Olympiacos praticamente já é campeão, mas ainda não confirmou isso matematicamente. O segundo colocado justamente é o PAOK, tá? Então nós temos aí a seguinte situação: Olympiacos com 66 pontos na primeira colocação e o PAOK com 52 pontos na segunda colocação. Esse jogo vai ser o jogo da rodada 26, então acredito aí que só um milagre mesmo para que o Olympiacos perca esse título, tá? Porque aí o Olympiacos teria que perder todos os seus jogos até a rodada 30 e o PAOK teria que ganhar todos os jogos, mas ainda é possível o PAOK chegar a 67 pontos, tá? Então por isso que o campeonato ele pode se encerrar justamente agora nesse domingo, tá? Então o Olympiacos aí com empate já levanta a taça da Super League da Grécia. O interessante é que o último jogo antes da paralisação aí do campeonato foi justamente entre o PAOK e o Olympiacos, foi 3-2 pro PAOK. Então é um jogo aí que a média de gols quando eles se enfrentam é interessante, por volta de 2. Então acredito aí que nós teremos aí por volta de 2 gols nesse jogo também. Escanteios não vou dar entrada porque ambos os times eles têm uma leitura muito instável, né? Eles não têm números muito constantes, mas acredito aí que nós vamos ter por volta, não de escanteios, mas de gols, acredito que por volta de 2 gols, e como falei, é um jogo que vale título, e o Olympiacos empatando, já levanta a taça, já se garante como campeão matematicamente aí da Super League da Grécia desse ano, ok? Vamos para a Costa Rica agora, Liga Promérica, o jogo da noite. Então nós temos aí
o Guadalupe recebendo o Hirakawa. Esse jogo é interessante, o Guadalupe está na quarta posição com 31 pontos, o Hirakawa é o sexto com 30 pontos. Então tá na briga ali, Guadalupe, Hirakawa e Catarinense para ver quem passa, quem fica com a quarta vaga aí para os playoffs, tá certo? Então o Hirakawa precisa vencer o Guadalupe que no meio da semana deu uma paulada na Liga Alajuelense, ganhou de 3-0, foi um jogão. E agora o Guadalupe vem com força, jogando em casa aí, vai receber o Hirakawa, que é um time também bem que apertou para o Saprissa, né? Na quarta-feira, veio de empate de 2-2, e acredito aí que nós teremos um jogo bem interessante, jogo para mais de 2 gols, pela forma que ambos vão vir com vontade para esse jogo e também pela forma como eles têm jogado nas últimas rodadas. Então vai ser um jogo bem interessante aí, Guadalupe e Hirakawa, junto com o Bayern de Munique e Bayer Leverkusen, aqueles serão os 2 melhores jogos da rodada, tá certo? Muito bem. Agora vamos para a República Tcheca. Nós temos aí a Fortuna Liga, que é a primeira divisão da República Tcheca, e nós vamos para um jogo que provavelmente seja o jogo do título, né? Então, nós temos o Slavia Praga, que está em primeiro, o primeiro colocado com 67 pontos, vai enfrentar o Vitória, que é o segundo colocado com 59 pontos, e é o seguinte, são 30 rodadas do campeonato da Fortuna, sendo que esse é o jogo que é válido pela 28ª. Então, o que acontece? Se o Slavia Praga tiver um pontinho, já sai de campo campeão, e o Vitória, que está em segundo, dá adeus ao campeonato. Aí nós temos um contexto bem interessante. O Slavia Praga é um time um pouco mais, bem típico daquele time centro-europeu ali, mais para o leste europeu, sabe? Polônia, República Tcheca, Eslováquia, Hungria, aquele time que é o time objetivo, ganha de 2-0, não faz aquele jogo assim bem pragmático, né? Ele venceu o seu último jogo contra o Primbram por 1-0, né? Vem de 3 vitórias consecutivas, então, e joga em casa, essa é a vantagem dele. Porém, do outro lado, nós temos o Vitória, que vem numa arrancada absurda, ele ganha todos os seus jogos desde o começo do ano, desde janeiro, o Vitória ganhou todos os jogos, todos, né? Então vem com uma média de gols bem interessantes. O último jogo que ele venceu foi justamente o Ostrava por 2-0, e eu acredito aí que nós teremos um jogo bem interessante, porque pensou o Vitória ganhar esse jogo e consegue virar no final do campeonato, cara, porque a pontuação não está muito distante, né? Faltam ainda 3 jogos, e seria uma das viradas mais fantásticas da história do futebol recente. Então, um jogo bem interessante que eu vou acompanhar. Slavia Praga leve vantagem, e o Vitória vindo de uma arrancada aí incrível, vencendo todos os seus jogos desde o mês de janeiro. Então, jogo aí, acredito aí para pelo menos uns 2 gols, né? Com uma média de escanteios aí por volta de 8, ok? E aí vamos para o último jogo, Ekstraklasa, o jogo provavelmente do título, como eu falei, eu iria fazer esse jogo do Legia. O Legia Varsóvia vai até a casa do Wisla, e aí é o seguinte, temos aí a 28ª rodada, total de 30, o Legia está com 54 pontos, o segundo colocado é o Piast com 46, ou seja, depois desse jogo teremos 2 jogos. Se o Legia fizer um pontinho, já sai campeão de campo, tá certo? Então as chances do Legia perder esse título são muito poucas. A última rodada ele ganhou do Mirtz por 2-1 e vai enfrentar o Wisla, que é um time que está ali também do meio para o final da tabela, um time bem constante. O Wisla perdeu o último jogo para o Piast, inclusive, por 4-0, tomou uma goleada. E nos jogos do Wisla, normalmente nós temos aí média de 2 gols, né? Ou para ele ganhando ou ele perdendo. O Legia é aquele time que eu já disse, não é um time que faz muito gol, né? É bem burocrático mesmo, aquele time que ganha de 1-0, 2-1, 1-0, 2-1, ou 2-0 no máximo, não é time de goleada. E acredito que ele é favorito pelo momento, pelo Wisla não sei lá também grande coisa. Mas eu acho que vai ser um jogo assim, de poucos gols, talvez coisa de 1 gol apenas, né?
Vou observar, por ser uma final, uma decisão, final sim, entre aspas, né, mas é uma decisão de campeonato, um pontinho, o Legia talvez aperte um pouco mais o ritmo aí para ganhar logo esse jogo e já sair de campo campeão, tá certo? Então, eu acredito aí que vai ser um jogo por volta de 1-0, 2-0 no máximo, nada além disso, tá certo? Bom, então esses foram os jogos do fim de semana, que eu fiz as minhas prévias aí. Eu espero que nós tenhamos muitos gols, né? E na segunda-feira eu volto com o Rodada X, primeira edição aí, para falar dos, quem sabe, os campeões já, né, dessa rodada e também dos resultados aí do fim de semana. Então, muito obrigado por ter visto o meu vídeo e nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Até mais.